Irmãos queridos, graça e paz, com temor e tremor, vamos dar continuidade à nossa reflexão no Salmo 51. E nesta noite de quinta-feira, o desejo do meu coração é concluirmos com os irmãos as nossas reflexões neste salmo impressionante. Nós vimos, meus irmãos, até agora que Davi, ele foi, pela graça de Deus, encontrado por Deus. No segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 15, está lá a narrativa bíblica que nos apresenta um Davi falastrão sendo descoberto por Deus e reavivado por Deus. Agora no Salmo de número 51, nós podemos também averiguar na vida de Davi alguns gestos. O verso de número 1 a 5, por exemplo, nós observamos aqui um Davi prostrado, de joelhos na presença de Deus, confessando o seu pecado, dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, eu pequei contra ti somente. Um Davi debulhado, alquebrado na presença do Senhor. Também podemos observar, e vimos nos versículos de número 6, versículos de número 10 a 12, um Davi suplicante, um Davi agora também de joelhos na presença de Deus e rogando para que Deus crie nele um coração puro, para que Deus restitua a ele a alegria da salvação, coisas bonitas, coisas que nós não temos, meus irmãos, mais visto e nem ouvido diante e perante a cristandade. Depois nós vimos nos versículos de número 7 o verso de número 9, o Davi de joelhos, suplicando por pureza de vida, dizendo a Deus: purifica-me, ó Deus, com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi suplicando a um Deus que conhece o nosso interior, que sabe o que passa no nosso coração, e principalmente um Davi que não está recorrendo ao confessionário ou a um sacerdote qualquer, mas recorrendo ao sumo sacerdote para sempre, que é Jesus Cristo, que é o Cristo contemplado pela fé por este rei que agora está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de pé. Davi agora se mostra resoluto. Davi agora de pé se mostra com as suas afeições calibradas, com as suas disposições mentais, com o seu coração totalmente voltado para Deus. Para Deus, meus irmãos, não há impossíveis. E Davi agora, pela graça de Deus, ele quer se ver livre do pecado, ele quer ver-se em comunhão com Deus, em santidade, ele quer ver-se puro, ele quer ver-se santo, mas mais do que isso, Davi quer também viver coram Deo. Isto é, meus irmãos, Davi quer viver na presença de Deus e para Deus, não que a humanidade viva longe de Deus, não é isso que está aqui sendo apresentado. Todos, meus irmãos, inclusive os ímpios, vivem, trabalham, fazem o que fazem na presença de Deus, mas sem consciência. Davi agora, com a sua consciência renovada, ele deseja, por Deus, viver na presença de Deus. Paulo expressa esta verdade escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, também em Colossenses capítulo 3, versículos 17 e 23, Filipenses, uma outra carta que Paulo expressa esse princípio, capítulo 3, versículos 7 e 8, na sua doxologia em Romanos, capítulo de número 11, versículos 33 a 36, Davi afirma também este desejo dele de viver na presença da face de Deus no Salmo 139, versículos de 1 a 7. Diferente, meus irmãos, do conceito latino carpe diem, curta vida, Davi quer viver para a glória de Deus.
E ele espera que todos façam o mesmo. Por isso o versículo de número 13, ele abre este último momento do Salmo dizendo: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. É impressionante que Davi, ele espera aquilo que afirma o nosso breve catecismo de Westminster, que todos vivam para a glória de Deus, que todos gozem de Deus. Coram Deo, meus irmãos queridos, é uma expressão teológica em latim, cunhada no século XVI, no contexto da Reforma Protestante. O conteúdo teológico por trás dessa expressão é deveras profundo e tem como objetivo, meus irmãos, primário, promover a consciência de que a vida cristã é essencialmente viver na presença de Deus. Pode parecer uma novidade para alguns ou uma obviedade para outros, mas o Coram Deo é uma questão de coração, é uma questão da vida cristã. Diferente da teologia medieval, da igreja romana, que dicotomiza a vida entre o sagrado e o profano, nós encontramos agora aqui um Davi reajustado, dizendo então, trata de uma resolução, trata do ser de Davi, da vida de Davi agora composta não só por Deus, mas também na presença de Deus. Ele diz: ensinarei pecadores como eu, através da vida, ó Deus, os teus caminhos. Davi aqui fala que haverá de apresentar aos pecadores como ele mesmo a lei de Deus. É interessante que o princípio do verso de número 13 é que por natureza nós não desejamos ser santos. Por natureza nós não desejamos servir ao Senhor, mas por graça Deus nos santifica. Por graça Deus nos dispõe para o serviço a Ele. E Davi então conclui o verso 13 dizendo: e os pecadores se converterão a ti. É impressionante e reconfortador ouvirmos Davi falando desta maneira, porque não é o meu e o seu dever converter a ninguém, nem sequer a nós mesmos. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21, o regenerado profeta Jeremias, falando para a nação dileta do Senhor, disse: converta-nos a ti e seremos convertidos todos os dias. É dever nosso buscar a conversão, mas é Deus que nos transforma diariamente. Lembrando, meus irmãos, que nós fomos regenerados de uma semente corrupta para uma semente incorruptível. Quanto mais prazer eu e você tivermos em Deus, mais nós o anunciaremos, mais Deus será glorificado. Quanto mais fiel e sincero formos como igreja a Deus, mais, meus irmãos, a sociedade, mais os nossos filhos, os nossos vizinhos serão impactados e influenciados. Quem é alvo de misericórdia passa a ser misericordioso. Quem é alvo de amor passa a ser amoroso. O falastrão Davi agora está aqui, meus irmãos queridos, silente na presença de Deus, dizendo: ó Deus, eu haverei de ensinar os pecadores e eles haverão de se converter a ti como eu. Verso de número 14, Davi continua em suas resoluções, o desejo do Coram Deo, e ele diz: livra-me dos crimes. Em outras palavras, Davi está dizendo: ó Deus, livra-me dos pecados do dia a dia. É uma oração que o nosso Senhor Jesus Cristo fez como sumo sacerdote. João capítulo 17, versículo 15, Jesus orou: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Em Mateus capítulo 6, versículos 12 e 13, Jesus nos ensina a orar, que nós perdoemos aos nossos devedores e oremos que Deus não nos deixe cair em tentação. Davi continua: ó Deus da minha salvação, é como que ele estivesse dizendo: teu é o poder, tu é a glória para sempre,
Tu, ó Deus, me remiste, agora santifica-me junto a ti. Versos 14, entrando no versículo de número 15, Davi diz: minha língua exaltará a ti, a minha boca manifestará os teus louvores. Meus irmãos, há louvor na boca de Davi, porque o seu coração agora está encharcado de Deus. Salmo de número 19, verso 14, Davi bem expressou essa verdade, dizendo que o meditar do seu coração, que as palavras da sua boca pudessem ser agradáveis diante de Deus, a sua rocha, o seu Redentor. É impressionante que Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo de número 6, versículo de número 45 do seu evangelho, diz palavras do Redentor Jesus, que a boca fala do que está cheio o coração. Na verdade, meus irmãos, quando Davi diz: minha língua exaltará a ti e a minha boca manifestará os teus louvores, é porque ele estava com a boca fechada. O pecado nos inibe, o pecado nos constrange, o pecado nos torna tímidos. Preste bem atenção, quando Deus fechar os seus lábios, é melhor mantê-los fechados, mas, todavia, quando Deus abrir os teus lábios, é para você falar dele e não de você mesmo. Preste atenção no versículo de número 15, porque Davi expressa esta verdade dizendo: e a minha boca manifestará os teus louvores. Pare de falar de você mesmo, pare de chamar a atenção para você mesmo. Nós vivemos corondel, nós vivemos para a glória de Deus, perante a face de Deus. Versículo de número 16, Davi continua na sua resolução dizendo: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. A verdade aqui, resoluta de Davi, é que nós não temos nada para dar a Deus. Salmo 40, verso de número 17, Davi se coloca numa posição contínua: eu sou pobre e necessitado. E nós bem sabemos, meus irmãos, que ser é diferente de estar. Você pode estar num momento de fraqueza, de angústia, mas amanhã, num momento de força, de alegria, de esperteza. Mas ser fraco, ser angustiado é contínuo. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, nós lemos a oração de Davi, no verso de número 14, quando ele exprime esta verdade: quem sou eu e quem é o teu povo, para que pudéssemos te dar alguma coisa diante, meus irmãos, das grandes e dadivosas ofertas deliberadas que a nação estava trazendo para a edificação do templo. E mesmo, meus irmãos, que eu e você tivéssemos tais sacrifícios, não resolveriam o problema do pecado, porque os sacrifícios do Antigo Testamento, como todos os demais sacrifícios, eles não perdoaram pecados, eles não perdoavam pecados, pelo contrário, eles eram ações suspensórias. Na verdade, eles suspendiam a punição até que a plenitude do tempo chegou, isto é, Cristo Jesus. E da barranca do Jordão, Jesus foi contemplado por João Batista, que diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o provimento de Deus, eis a provisão de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A humanidade, meus irmãos, de acordo com estas palavras de Davi, faria qualquer coisa para a sua própria salvação, caso pudessem, mas tudo o que fazemos na balança de Deus é palha, é pedra, como Paulo expressa essa verdade na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 10 a 15. A única oferta que Deus não despreza é a justiça, é Cristo. Isaías 53, versículo de número 11. Todas as exigências para a salvação minha e sua, ou da humanidade, é o próprio Deus quem providenciou. Verso de número 17,
Davi então expressa esta verdade: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Venha a Deus sem justificativas, venha a Deus como você está, venha a Deus com essa oração: compadeça-te de mim, ó Deus, e isso é tudo. O culto que agrada a Deus é um espírito quebrantado. Leia agora mesmo o salmo paralelo a este, o salmo de número 50, e pasme diante da escritura. Verso de número 18, Davi continua: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade edifica os muros de Jerusalém. Aqui está Davi, resoluto, corondel, em orar pela igreja. A oração, meus irmãos, de Davi agora é em favor do povo de Deus e do seu bem espiritual, não do bem material. A sua oração é fundamentada no amor de Deus. Ele diz: faze o bem segundo a tua boa vontade. Leia Efésios capítulo 1, versos 5 e 9. Davi diz: edifica, ó Deus, a tua igreja com os meios de sua graça. Verso de número 19, ele conclui: então te agradarás. Deus só tem prazer, meu irmão, minha irmã, no culto que ele prescreveu. Deus só tem prazer naquilo que ele prescreve. Só tem alguém que agrada a Deus. Pasme com esta verdade aqui dita por Davi: é Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 3, verso 17, o Pai disse: eis o meu filho em quem eu me comprazo. Em Mateus capítulo 17, versículo 5, o Pai declara o amor dele para com o Filho e conclama a todos os discípulos para que o ouçam. Davi então diz: sobre o teu altar, ó Deus, te oferecerão novilhos. É para Deus, meus irmãos, a vida. É para Deus, meus irmãos, o culto. Devemos servi-lo na mediação do seu Filho. Sobre o teu altar. Não há mais altares, meus irmãos. Nossa igreja agora tem uma mesa, um púlpito, uma pia batismal. Estas são as mobílias da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas é sobre Cristo que nós nos apresentamos perante Deus. É sobre este sacrifício. É sobre esta oferta e este holocausto, é sobre este cordeiro que eu e você comparecemos na presença de Deus. Eu termino, meus irmãos, com 4 aplicações. Primeira, você vive na presença de Deus até mesmo durante o seu sono. Lembre-se, meus irmãos, que nós dormimos e acordamos diante de Deus. Por isso, ore a Deus para que até os seus pesadelos venham ser agradáveis diante de Deus. A segunda verdade, meus irmãos, que nós podemos tirar deste salmo por derradeiro é que um homem em uma plantação de arroz na China agora mesmo pode estar vivendo corondel. Um médico que dedica sua vida agora mesmo para encontrar a cura para o Covid-19 e salvar tantas vidas ao derredor do mundo pode estar vivendo corondel. Uma mãe que acorda de madrugada para dar de mamar ao seu filho pode viver corondel. Em terceiro lugar, em Cristo você passa a ser uma pessoa comum, como Davi, que vive uma vida incomum. Após Gênesis capítulo 3, corondel se tornou algo incomum para a humanidade. A humanidade não tem consciência mais de que vive na presença de Deus, mas você tem, louvado seja Deus por isso. Em quarto e último lugar, em Cristo você agora mesmo é nova criatura. Portanto, meu irmão, Igreja Presbiteriana do Brasil, em Taubaté, no Vale do Paraíba, viva por Ele, na presença dEle e para a glória dEle todos os dias da sua vida.
Meu irmão, minha irmã, creia em Jesus, confie nele e ame-o de todo o coração. Que Deus te abençoe. Até breve, se assim Ele nos permitir. Amém. Sacrifícios imolados sobre o sanguinoso altar não tiravam os pecados, não podiam expiar nossas culpas, nem remorsos dissipar. Nossas culpas, nem remorsos dissipar. Mas o sangue precioso que na cruz o Redentor derramou tão generoso, tem poder expiador, purifica o mais ímpio pecador, purifica o mais ímpio pecador. Triste choro meu pecado, mas Jesus me dá perdão, e por Ele perdoado não verei condenação. O Cordeiro na completa remissão. O Cordeiro na completa remissão. Todo o peso do castigo, punição que me